amados, ainda nesse espírito de comunhão, eu queria compartilhar com vocês o que considero a experiência mais profunda de comunhão, no que diz respeito à relação uns com os outros. E para compartilhar essa experiência profunda de comunhão, eu gostaria de ler com os irmãos uns textos da Palavra de Deus. Primeiramente, Hebreus, capítulo 2. Hebreus 2, versículo 14. Todos os textos que nós vamos ler agora diz respeito ao Senhor Jesus. Por que os textos dizem respeito ao Senhor Jesus? Porque Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso padrão. É a partir do Senhor Jesus que nós vamos, então, viver esse mesmo tipo de comunhão. Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, também ele semelhantemente, participou das mesmas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O que o texto está dizendo? O texto está declarando que o Senhor Jesus, visto que os filhos, está se referindo a nós, são participantes comuns de carne e sangue, também ele, esse ele aí é o Senhor Jesus, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas. Eu quero chamar a atenção desse trecho do versículo. Também ele semelhantemente participou das mesmas coisas. O texto está declarando que para que o Senhor Jesus pudesse derrotar o poder da morte, derrotar aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, para que ele pudesse derrotar o diabo, porque o diabo tinha o poder da morte. Para que ele pudesse, o Senhor Jesus, derrotar o diabo, que tinha o poder da morte, o que o Senhor Jesus fez? Ele se tornou participante das mesmas coisas de nós. Que mesmas coisas? Carne e sangue. O texto está mostrando, então, que porque o Senhor Jesus participou de carne e sangue, ele pôde morrer. E ao morrer, o Senhor Jesus, ao morrer e ressuscitar, ele destruiu aquele que tinha o poder da morte, o diabo. Estão compreendendo? Por isso é que com a morte do Senhor Jesus e com a sua ressurreição, conforme Apocalipse declara, o Senhor Jesus ele tem nas mãos as chaves da morte e do inferno, porque ele experimentou a morte. Para que ele pudesse experimentar a morte, ele teve que participar das mesmas coisas que nós. E as mesmas coisas que nós diz respeito a carne e sangue, ou seja, Deus se torna carne e sangue. Ele se torna semelhante. É dentro disso que eu quero compartilhar com vocês sobre o Senhor Jesus, é o nosso modelo da mais profunda comunhão. Hebreus 2,14. Ainda em Hebreus,
Observe os versículos, ainda no capítulo 2, versículos 17 e 18. 17 e 18. Por isso mesmo convinha que, em todas as coisas, está falando do Senhor Jesus, viu, amados? Em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos. Semelhante aos irmãos. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Aleluia! Olha que texto tremendo. Está mostrando que a identificação do Senhor Jesus conosco, Ele se torna semelhante a nós. E aqui diz assim, para ser misericordioso, amados. Amados, isso é muito profundo. Observe que para ele ser misericordioso com aqueles que são tentados, ele se torna semelhante a nós, de tal maneira semelhança que ele é também tentado. Ele foi tentado em tudo. E olha o que diz aqui o final. Sendo em tudo tentado, padeceu. Pode socorrer aos que são tentados. O texto é construído de tal maneira que dá a entender, queridos, que ele tem uma autoridade para socorrer os que são tentados. E por que ele tem essa autoridade? Porque ele também foi tentado. Quem não sabe onde dói, não tem autoridade e não tem nem capacidade. É isso, eu creio que aqui a palavra melhor é capacidade, porque o texto diz, pode socorrer, ou seja, é capaz. Quem é que vai ser capaz de socorrer aos que são tentados? É aquele que também é tentado. Vocês estão compreendendo, amados? Eu repito, o Senhor Jesus é o nosso modelo da comunhão mais profunda. Eu diria a você que isso aqui está se tratando da comunhão mais profunda entre pessoas. Observe ainda em Hebreus, no capítulo 4, veja o versículo 15. Hebreus 4, 15, diz assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Aqui você veja que nós falamos que pode ser misericordioso, é capaz de socorrer, porque sabe o que é. Aqui está dizendo, um sumo sacerdote, ele, o Senhor Jesus, é um sumo sacerdote que pode compadecer-se. O texto é negativo, está dizendo, não temos um sumo sacerdote que não possa, porém que, como nós. O que quer dizer que o Senhor Jesus é um sumo sacerdote que
pode compadecer-se das nossas fraquezas. Compadecer da fraqueza. Por quê? Porque sabe muito bem o que é fraqueza. Viveu a fraqueza, experimentou o que é estar numa posição de fraqueza, estar fraco. O que é ser humilhado, ele experimentou o que é ser humilhado, experimentou o que é ser desprezado, experimentou o que é ser caluniado, e porque ele experimentou isso, ele pode compadecer-se das nossas fraquezas. Eu diria que nós estamos aqui num retrato de profunda comunhão. Que comunhão é isso de ter em comum. E aqui estamos falando sobre um grau de identificação, porque comunhão é isso. Comunhão é uma identificação profunda que eu tenho. Identificação no sentido de identidade mesmo, disso de que eu sei, né? Eu me identifico com você, então eu sei o que é isso. O Senhor Jesus, Ele pode compadecer-se. Ele tem capacidade para compadecer-se e Ele tem, portanto, também autoridade para compadecer-se, porque em tudo Ele foi tentado, em tudo, mas sem pecado. Ainda em Hebreus, no capítulo 5, versículos 1 e 2, não está se referindo ao Senhor Jesus, o texto, mas está se referindo à posição de sumo sacerdote. E ali diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz. A minha versão diz assim: é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Vocês estão compreendendo? Não há comunhão, comunhão genuína, comunhão sincera, comunhão legítima, comunhão concreta, comunhão real, se nós não sairmos de onde estamos e não irmos até onde o outro está. Não há. Os textos que nós lemos aqui de Hebreus são textos que mostram assim, amados: Deus saiu de onde ele estava. A palavra do Senhor diz em João 1,14 que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse entre nós, habitar entre nós, é vir para onde nós estávamos. Fazer-se carne é fazer-se exatamente quem nós somos. Não há como ter essa comunhão
seguindo o modelo do nosso Senhor Jesus Cristo, amados. O Senhor Jesus Cristo é o nosso padrão. Nós não temos outra vida para viver senão a vida do Senhor Jesus. Não há outra. Não há outro caminho, não há alternativa para a gente, não há a nossa vida para viver, senão a vida do Senhor Jesus em nós. Nós não temos uma vida própria para viver. Nós temos a vida do Senhor Jesus para viver. Nós fomos predestinados para isso. Cada um aqui nessa manhã, sua vida foi predestinada, não para você, e não para mim mesmo, mas para o Senhor Jesus. O que isso implica para esse momento nosso aqui agora? Implica que não há comunhão se eu não seguir esse modelo. E esse modelo que nos apresenta é este: sair de onde estou e ir para onde o outro está. É exatamente o que ele fez, é exatamente o que lemos aqui em Hebreus. Você observou que ele torna-se semelhante, ele torna-se participante de tudo o que nos diz respeito. E aí sim, ele pode ser misericordioso, ele pode compadecer-se, ele pode socorrer. Olha que coisa tremenda. Ele pode ser misericordioso, ele pode se compadecer e ele pode socorrer. Isso significa que ele pode transformar aquela situação. Porque ele veio em direção. E tudo por quê? Porque ele se tornou semelhante àquele a quem ele está socorrendo. Semelhante àquele com quem ele está tendo misericórdia, semelhante àquele com quem ele está se compadecendo. Ou seja, não há como nós sermos misericordiosos, não há como nós compadecermos, não há como nós socorrermos, não há como nós ajudarmos, não há como as vidas serem transformadas se nós continuarmos onde nós sempre estávamos. Não há. Nós temos que sair de onde estamos e nós temos que nos identificar. Nós temos que, mais do que nos aproximar, nós temos que nos identificar com aquele coração. E é somente dessa maneira que a redenção acontecerá. Eu me lembro agora aqui de um momento que eu passei, eu já contei aqui para os irmãos numa outra ocasião, mas agora, em função dessa palavra, só para você, eu diria que é para ilustrar o que estamos aqui colocando. O objetivo é somente esse, de ilustrar de uma maneira mais prática o que estamos compartilhando. Um dia eu fiz um determinado exame para verificar fluxo, né? Se havia um fluxo aqui, refluxo, não é fluxo, é refluxo. E o exame consistia de algo que eu nunca imaginei que eu poderia passar. Que era instalar uma mangueirinha, colocar uma mangueirinha bem fininha, é uma mangueirinha, tipo uma mangueirinha assim. Prende aqui assim, atrás de você, mas fica assim por cima, assim, entrando pelo nariz. Aquela mangueirinha ligada a um aparelhozinho aqui, que você tem que ficar 24 horas com ele, porque vai medindo esses refluxos. E eu estava lá naquela clínica lá para fazer o exame, sem imaginar que seria dessa maneira, né? E aí eu vi que uma pessoa passou por mim, já usando aquele negócio que me dava até uma agonia. Olhando para a pessoa, não sei se você já viu uma pessoa usando um negocinho daquele, chega a dar uma coceira aqui assim, e dá uma agonia, um negócio. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, livrai-me, ó Deus.
E aí depois, quando eu entrei, eu senti lá, por todo o movimento, falei, meu Deus do céu, vai ser a mesma coisa. E eu procurei o máximo ver se podia esconder isso de alguma forma, mas não havia como esconder. E eu saí de lá, eu estava a pé, usei o metrô, e é interessante o quanto as pessoas olhavam para mim, e algumas delas se desviavam de mim. Se desviavam, porque eu parecia eu parecia que eu tinha alguma coisa, e sabe lá se essa coisa pega. Então, eu vivi uma situação de uma experiência, foi interessante isso. Assim, tem hora que a pessoa passava assim e olhava, ficava olhando o tempo todo assim, ó, para mim. E naquele momento ali eu pude lembrar de todas as pessoas pelas quais eu passei e encontrei uma cena semelhante. Aí eu falei assim, é interessante você estar no lugar do outro, né? É muito interessante. Eu digo uma coisa a vocês, depois daquele dia, quando eu encontrei outras pessoas numa cena semelhante, como eu tive uma misericórdia. Porque o texto está dizendo assim, que ele teve misericórdia de quem ele se tornou semelhante. Nós só teremos misericórdia de quem nós nos tornamos semelhantes. Quando você fala assim, meu Deus, quando você se aproxima e vê e começa a sentir igual, você começa a ter uma misericórdia, todo o seu julgamento cai por terra, todos os seus juízos que você fazia cai por terra. É interessante, amados. Queridos, uma das coisas mais simples, né? Eu diria que é bem simples, mas ao mesmo tempo tão profunda e tão transformadora, é quando nós temos a oportunidade de ouvir a história de uma pessoa. Muitas vezes são pessoas com as quais a gente sempre se encontra, aparentemente julgamos que conhecemos aquela pessoa, portanto nos encontrarmos com ela, mas, para nossa surpresa, nem sabíamos, conhecíamos só 1% daquela vida. Quando temos uma oportunidade, seja ela qual for, em que tivemos que sentar juntos e a pessoa começou a contar, é interessante, cada pessoa tem uma história, e cada história tem experiências tão profundas e marcantes. Se não são tão marcantes para quem ouve, são profundamente marcantes para quem fala. E quando você ouve essas histórias, eu sempre, amados, olha, vou dizer uma coisa a vocês, toda vez que eu ouço as histórias das pessoas, as pessoas ficam muito mais dignas diante de mim. Eu falo assim, eu tenho que respeitar fulano mais do que eu respeito. Porque aqui tem uma, sabe? E aí você começa, sabe o quê? A compreender muitas coisas. Você começa a se compadecer de muitas coisas. Você começa a ter misericórdia de muitas coisas. É interessante. E aí você observa uma coisa. O quanto você julgava aquela pessoa. Eu, em alguns momentos assim, eu até passei vergonha, sozinho, diante do que julgava a respeito daquela pessoa. E ouvindo aquela história, eu pensei assim, meu Deus, eu acho que não sei nem onde eu estaria se eu tivesse vivido o que metade do que essa pessoa viveu. Onde é que eu estaria? Será que eu continuaria crendo em Deus? Será que eu estaria hoje na igreja? Será que eu estaria, não sei, será que eu teria me matado?
Falei, meu Deus, que coisa digna, que pessoa que conseguiu manter sua sensatez, manter sua sanidade no meio de coisas tão trágicas e tão dramáticas. Aí naquela hora eu tenho que me curvar e falar assim, estou diante de um ser humano digno e excelente. Eu disse, essa é uma experiência simples, muito simples, que a gente pode ter agora aqui na mesa, ouvindo alguém, mas é igualmente profunda. Você concorda? É simples, mas é muito profunda. E essa experiência simples, o que ela está falando? Ela está falando assim, eu parei de falar, eu saí da posição de quem fala, e eu fui para a posição de quem ouve, e eu quero agora ouvir. Então, de alguma maneira, ainda que seja muito simples, mas nós estamos fazendo um movimento redentor. Qual é o movimento redentor? Eu estou indo aonde o outro está. Eu assisti 2 filmes muito interessantes que abordam isso. Eu acho que quase todo mundo aqui, ou todos, já assistiram, né? Vocês já assistiram Dança com Lobos, com Kevin Costner? Se você não assistiu, eu recomendo. Ele, um soldado americano, daquele tipo assim que mata índio, assim. Vocês sabem como é que é, né? Soldado daquelas cavalarias, aqueles períodos mais antigos dos Estados Unidos, e índio é inimigo, né? Mata índio é brincadeira de soldado. Mas ele, me parece que essa história é baseada numa história real. Ele vai então viver no meio dos índios. E depois de um tempo ele começa a vestir e agir como um índio. E depois vai o grupo dele agora de índios, que vai se encontrar com aquele exército que ele fazia parte. E ele agora é um deles. E ele recebeu esse nome indígena, Dança com Lobos, porque ele tinha o costume de dançar com os lobos assim. É um filme interessante para você assistir sob essa perspectiva. A perspectiva de alguém que saiu do seu universo, mudou para o outro universo, se identificou com o outro universo de tal maneira que passou a ser parte de um deles. Um outro filme que vai nessa direção é O Último Samurai, com o Tom Cruise, O Último Samurai. Também a mesma experiência. Também ele, eu acho que um soldado também americano, e que agora a experiência dele é com o Japão, onde ele agora vai para o mundo japonês e se torna parte deles. E aí, com certeza, a compreensão é outra, o coração é outro, a perspectiva é outra. Agora consegue entender coisas que antes não entendia, consegue ser muito mais misericordioso e se compadecer, enquanto antes não conseguia. Eu diria que esses 2 filmes, eles tratam dessa experiência redentora, porque essa é uma experiência redentora. Queridos, a cruz do Calvário é sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1 fala sobre isso, que a cruz, a morte de Jesus na cruz, é poder de Deus e sabedoria de Deus. Por isso eu digo a vocês, a cruz do Calvário, a redenção em Cristo, é a sabedoria de Deus para a vida humana. Se nós queremos saber como ter uma vida sábia, sabedoria de Deus para a vida e para o cotidiano, vem
da obra da redenção na cruz do Calvário. Porque ali se estabelece um padrão sábio de vida. Se os maridos saíssem das suas posições, se as esposas saíssem das suas posições e calçassem os sapatos dos vossos maridos e as sandálias das vossas esposas, os nossos casamentos seriam casamentos redimidos. Casamentos redimidos, eu quero dizer, casamentos libertos, casamentos sarados, porque cura e libertação são graças, é graça da redenção. O princípio da cruz, da redenção aplicado dentro da casa, dentro do lar. Muitos de nós, maridos, não conhecemos a história da vida, o coração das nossas esposas. E por isso agimos para com elas segundo as nossas próprias razões e os nossos próprios direitos. Mas se nós esvaziarmos das nossas razões, esvaziarmos dos nossos direitos, nós descobriremos uma mulher extraordinária, descobriremos fontes de dores escondidas. E podemos ser tremendos ajudadores, tremendos facilitadores de cura e de redenção para as nossas queridas. Nós teríamos que praticar Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 8. Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 8. Tenha em cada um aqui nesse salão aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tenha. Você veja que a palavra está nos levando a ter o mesmo sentimento que houve nele, amados. Tenha em nós o mesmo que houve nele, em Jesus. Por isso que eu digo, o Senhor Jesus é o nosso modelo, é o nosso padrão. Nosso maior modelo de comunhão é o Senhor Jesus. Veja aqui, ó. Tenha em cada um aqui o mesmo sentimento que houve nele, o qual, o Senhor Jesus, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar. Mas, veja o que aconteceu, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma. É aqui que está a expressão, amados. Eu diria a vocês que aqui está a expressão bíblica mais profunda de comunhão. Chama-se tomando a forma. Tomar a forma daquilo que eu não sou, mas eu vou tomar a forma. Ele é Senhor, Ele é Deus, mas Ele esvazia de si e toma forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e achado na forma. É interessante essa palavra forma que está aqui no verso 8. Essa palavra forma, do verso 8, é a palavra grega esquema. E essa palavra quer dizer como quem toma, como quem se veste, A melhor maneira de explicar isso é assim: um rei se veste como um plebeu para poder andar livremente entre os plebeus.
Essa roupa que o rei se veste significa que esse rei tomou a forma. Tomou a forma. Tomou a forma. Quem olha para ele vê e diz assim: ah, isso aqui é um aldeão, é um homem aqui da aldeia, mas não sabem que é um rei. É assim o Senhor Jesus. Quem olha para ele vê um homem, mas não sabem que ali é Deus. Ele é achado na forma de homem. Agora, por que ele tomou a forma de homem? Para poder redimir esse homem. Para poder chegar a esse homem. Para poder morrer a morte deste homem. Olha que coisa profunda. Isso quer dizer que jamais Deus nos redimiria, jamais Deus nos salvaria dizendo que nos salvaria. Deus não nos salvaria falando que nos salvaria. Não era pela palavra falando que Ele iria nos salvar. Mas Ele só nos salvaria, Ele só nos libertaria, Ele só nos curaria, Ele só nos redimiria, Ele só nos compraria, Ele só nos resgataria se Ele tomasse a nossa forma, morresse a nossa morte, vivesse a nossa dor. Olha que coisa tremenda. Ou seja, Deus não disse a nós assim: ser salvo, e nós fomos salvos. Não, Ele veio e Ele tornou-se semelhante, Ele tomou a nossa forma, Ele viveu a nossa vida e Ele morreu a nossa morte, e aí então nós fomos salvos. E Ele está dizendo assim: tenha em você o mesmo sentimento que houve nele. Ele está dizendo assim: olha, não há como ter salvação nesse lugar, não há como ter cura nesse lugar, não há como ter libertação nesse lugar, não há, se nós também não nos esvaziarmos de nós mesmos e tomarmos a forma daquele a quem estamos querendo abençoar. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Eu queria ler um texto para os irmãos, que é o princípio redentor aplicado, o modo de Deus aplicado. É exatamente isto, é o padrão da cruz, a redenção de Deus, o modelo do Senhor Jesus, agora aplicado. Aplicado para o modo como vamos nos relacionar. Veja o que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19 até o 22. Eu queria ler com vocês, 1 Coríntios 9, 19 a 22. Veja isso aqui. O apóstolo Paulo, amados, ele está falando nesse capítulo sobre a pregação do Evangelho. O que é a pregação do Evangelho? Ele está falando sobre a comunicação do Evangelho com aqueles que ainda não creem. Presta atenção nisso aqui, que isso é muito sério. Se aqui nesse salão estão as pessoas que creem, em muitos lugares estão as pessoas que não creem. Não creem em Jesus, não creem no Evangelho, não creem em Deus. E o apóstolo Paulo está falando sobre como será a nossa comunicação com estas pessoas que não creem.
E ele vai aplicar o modelo redentor do Senhor Jesus na comunicação do Evangelho. Veja como ele vai aplicar. Observa agora, presta atenção. Ele está dizendo, olha, pois, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível. Começa aí. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei. Embora debaixo da lei não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Olha que tremendo. Ele está falando sobre como será a comunicação dele com as pessoas. Ele está dizendo, em outras palavras, que ele não quer que seja uma coisa estranha em relação ao outro. Observe que nesse trecho, o quanto está presente essa palavra fiz-me, fiz-me, fiz-me. Ou seja, eu me tornei como aquela pessoa para poder ganhar aquela pessoa. Isso é muito tremendo, amados. Sabe por quê? Porque a nossa comunicação é uma comunicação muitas vezes marcada pelo preconceito, pelo prejuízo. A gente prejulga, a gente julga, a gente tem preconceitos para com as pessoas. Aquelas pessoas que são diferentes de nós, elas nos desafiam muito. Observe que Paulo está falando aqui de grupos de pessoas diferentes dele. E ele está dizendo, fiz-me como aquele, com o intuito de ganhá-lo, ou seja, com o intuito de me aproximar, trazê-lo, resgatá-lo, abençoá-lo. Mas para isso, primeiro eu fiz-me como se eu fosse ele. Queridos, eu digo a vocês, a comunhão na sua expressão, na verdade, a comunhão na sua expressão mais legítima, mais profunda, não pode ser outra senão esta que tem a cruz de Cristo como nosso modelo. Ali foi a mais profunda comunhão que teve conosco, a ponto de tornar-se o pior de nós, para nos ganhar para si mesmo. E quando a palavra diz, tenha em vós o mesmo sentimento, eu quero muito que a gente ore agora, nesse momento, para que o nosso coração seja permeado pelo mesmo sentimento. A nossa mente seja marcada pela mesma mentalidade. O nosso coração tem a mesma vontade do Senhor Jesus, a mesma mentalidade, o mesmo pensamento e o mesmo sentimento dele. Haja em nós. Haja em nós. Esta igreja seja uma igreja em que as pessoas
se aproximem primeiro das outras, se quiserem falar alguma coisa. Se você quiser me criticar, eu dou toda a liberdade, mas eu gostaria muito que você andasse um pouco comigo, porque com certeza a sua crítica vai mudar. E eu para com você. É verdade, amados, estou apenas colocando um exemplo retórico e hipotético aqui, não. Estou falando eu, Robério, e eu diria que cada pastor também creio que falaria isso. Muitas vezes a gente fala com muita facilidade a respeito das pessoas, mas quando nós aproximamos delas e começamos a conhecer um pouco, amados, tem profissões que a gente chega de cá e fala assim, mas fulano não faz nada da vida, olha lá, um folgadão. Quando você vai ver o que a pessoa faz, o que ela trabalha, você fala assim, meu Deus do céu, cansei só de ouvir. Cansei só de ouvir. Talvez você até já tenha tido a experiência de acompanhar alguém no trabalho dele, no trabalho dessa pessoa. Não sei se você já teve essa experiência. Talvez antes você falou de maneira tão fácil, né? Tão fácil, a respeito da pessoa, até a respeito do seu trabalho. Mas aí depois, quando você acompanhou essa pessoa numa manhã, só numa manhã do trabalho da pessoa, você fala assim, Deus do céu, cala-te boca. Tenho que, meu Deus. Não estou dizendo que as pessoas não mereçam ser criticadas, não é isso. Eu estou dizendo assim, a crítica só é uma crítica construtiva quando uma pessoa se aproxima da outra. A crítica é destrutiva, quanto mais distante de uma pessoa eu estou, mais destrutiva é a crítica. Quanto mais próximo de uma pessoa eu estiver, mais construtiva será a minha crítica. Se você, de alguma maneira, falou a meu respeito, de uma forma que talvez até levou você a pecar, marca uma hora comigo que eu vou te contar a minha história. Marca uma hora para eu te contar a minha história. E quando eu terminar de contar, você vai dizer assim, esse baiano é digno do meu respeito. E quando eu ouvir a tua história, eu também vou com certeza tirar os preconceitos que eu me armei a respeito de você e vou dizer assim, meu Deus do céu, não imaginava que eu estava diante de uma pessoa tão excelente, tão sublime e tão nobre. Pode ter certeza, cada uma aqui é assim, pode ter certeza. Eu tinha umas críticas assim, esquisitas que eu fazia ao coral da igreja, né? Fazia ao Lucas. Mas sem falar com o Lucas. O Lucas nem sabia que eu fazia. Porque eu achava assim um coral, muito coral. E eu queria um coral mais coral. Não sei se entenderam o que eu falei. Mas assim, eu achava que o coral tinha que ser, sabe? Então, facilmente, falar é fácil, né, amados? Ficar cá sentado dizendo assim, seria melhor assim. Acho que assim não seria bom. Não gostei disso, não. Eu queria tanto que fosse assim. Aí ele me chamou para ser narrador do coral. E eu fui então ter a experiência de estar com o coral. E quando eu vi o Lucas aqui dirigindo o coral, a dificuldade que aquilo é, a necessidade de liderança, de paciência, de longanimidade, de conhecimento do que está fazendo, vendo a destreza dele, o cuidado, o empenho. Eu ali sentado, falei, Deus, o Senhor me perdoe por tudo que eu falei do coral. Coral é a melhor coisa dessa vida, Senhor. Meu Deus, o Lucas é o melhor regente que eu já vi. Melhor do que Isaac Karabichevski, Sharabokovski. Ele é o nosso, entendeu? Eu passei a respeitá-lo muito mais.
porque eu tive a experiência de estar onde ele estava. Eu creio que ali eu tive uma experiência redentora. É tremendo, amados. Vamos orar?